Meus amados, graça e paz. Esse é um momento abençoador, onde nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, onde você terá a oportunidade de passear diante dessa exposição magnífica que é a palavra do nosso Senhor. E o texto que eu escolhi está lá em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 49 e até o verso 56. Diz o seguinte: o tema dessa porção é a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomado pela mão, disse-lhes em voz alta: Menina, levanta-te, volta-lhe o espírito. E ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa hora e que essa palavra seja abençoadora na sua vida. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, fala conosco e que essa palavra, Senhor Deus, possa fazer grande diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês alguns dos momentos mais difíceis que eu vivi. Esse ano, nós concluímos o nosso acampamento de carnaval, com toda a estrutura, com tudo aquilo que nós pensamos para a nossa igreja, e foi algo abençoador. Tínhamos uma equipe forte, a Thaís fez um grande trabalho juntamente com a equipe, com os palestrantes que ali estavam, e um deles eu queria destacar aqui, que tinha a responsabilidade de falar no acampamento para os casais que ali fossem, né? Então, nosso acampamento é um acampamento para toda a família, e enquanto os jovens, né, estão sendo presenteados pelas brincadeiras, por tudo que acontece ali, pela pregação da palavra, pelos louvores, nós temos também preocupado com os casais, né? Então, a maior parte do nosso acampamento, ela tem um estudo para casais, onde o Joel e a Amélia têm sempre encabeçado, têm sempre feito um bom trabalho nesse sentido. O meu sentimento era um sentimento de dever cumprido. Acaba-se o acampamento na terça-feira e vamos embora, cansado, né? Mas com aquela sensação que havíamos cumprido, né, aquilo que a gente tinha planejado, programado. E quando foi na quarta-feira, nós recebemos uma notícia da Amélia dizendo que o Joel havia sofrido um infarto. A priori eu achei que era algo simples, que eles pudessem conseguir resolver a situação internando, dando alguma medicação que controlasse aquela situação. Mas quando eu tomei pé da situação, a situação era terrível. Havia tido infarto, havia parado o coração, tiveram que ressuscitá-lo e ele foi parar na UTI. Quando eu entrei na UTI e vi o Joel todo entubado com as medicações, com tudo aquilo que precisa para que uma pessoa possa estar viva, eu chorei ali aos pés da cama do meu amigo. Fiquei arrasado com a situação,
É como se eu tivesse saído de uma guerra e ficasse ali um soldado da minha confiança, uma pessoa que realmente tem apoiado muito, não só a mim, mas toda a igreja do Jardim do Porto. Eu fui embora para casa numa situação difícil, onde chorei muito ali, onde as lágrimas foram derramadas, onde eu queria que ele ouvisse, né, o clamor num momento onde eu estava ao pé da cama dele, ao pé do lado dele, clamando a ele pela vida, né, clamando a Deus pela vida, para que Deus restaurasse a vida. Foi muito difícil aquele primeiro momento. Mas uma das coisas que mais foi deixando eu triste, né, foi que foi passando o tempo, a situação não melhorava. Havia algumas intercorrências, ele teve que fazer hemodiálise, ele estava tendo febre, tinha recorrência de situações lá, o antibiótico não fazia efeito. E tudo isso, meus amados irmãos, ia trazendo no meu coração uma angústia, uma tristeza. Porque a gente que trabalha no hospital, a gente sabe, né, que quando você vai aplicando a medicação, quando o paciente está melhorando, nós vemos um resultado aonde as pessoas elas param de tomar a medicação, diminuem o seu remédio até a pessoa voltar ao seu normal. E eu vejo que isso foi uma lição difícil de ser aprendida. Difícil no sentido de que fomos provados ali o quanto que nós confiamos em Jesus. Nós pregamos a respeito do Evangelho, nós falamos a respeito de Cristo, mas o quanto que você crê, o quanto que você pode depositar a sua confiança. Meus queridos irmãos, eu vejo aqui essa situação que foi envolvida através de Jairo. Jairo era um dos principais da lei. Jairo, ele conhecia a Torá. Jairo, ele era uma pessoa religiosa. Jairo, ele tinha um contexto de responsabilidade familiar e ele estava muito preocupado com a saúde da filha. E essa situação é uma situação que leva a gente a aprender algumas lições com a vida desse homem. E caminhando assim, com a experiência que ele teve, não diferente da experiência que nós tivemos, é que muitas vezes nós sabemos a quem nós devemos buscar. O que nós devemos aprender com a situação de Jairo, com a experiência de Jairo? Aprendendo com a experiência de Jairo, esse seria o tema que eu queria compartilhar. Primeira coisa que nós fazemos, que devemos fazer, que devemos usar também de conhecimento desse texto, que Jairo, mesmo sendo o principal da lei, ele buscou Jesus Cristo. Mesmo a gente sendo o maioral da lei, mesmo você sendo detentor de todo o conhecimento, eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse fato se dá em todas as vidas, em todas as pessoas, em todo o momento. Se você não vive uma experiência de crise de saúde na família, um problema sério, eu digo para você se preparar, porque cedo ou mais tarde passaremos por isso. E esse homem, ele mesmo sendo maioral, ele foi buscar Jesus Cristo. Nós buscamos Jesus por várias coisas. Buscamos a Jesus porque nós estamos precisando de algo. Buscamos a Jesus porque a situação está complicada. Buscamos a Jesus porque Jesus é o único que pode resolver, porque a situação é de morte. Mas, meus amados irmãos, essa experiência que nós aprendemos com Jairo é que nós devemos buscar a Jesus não porque a situação é ruim, não porque existe alguém morrendo, não porque nós estamos vivendo um momento de crise. Nós temos que buscar Jesus porque Ele é o único que pode resolver. É o único que pode colocar a mão. É o único que quer ter um relacionamento com você diferente de qualquer
outro que a gente possa desenhar ou descrever ou indicar. Nós devemos ter essa comunhão, nós devemos ter esse momento de compartilhar, esse momento de vislumbrar que Jesus é o companheiro para todos os momentos. Se você crê ou não, se você acredita ou não, eu convido você a fazer um caminho de busca, de entrega de conhecimento dessa figura maior que nós temos na história do mundo, que é Jesus Cristo. Mas segunda lição que eu vejo que nós podemos aprender com esse homem é que esse homem, enquanto ele estava sofrendo, né, a situação de enfermidade da filha, as notícias não são boas. As notícias, ela parece que ela vem para acentuar o nosso problema. Talvez você está vivendo uma crise, um problema, uma dificuldade, e você pensa que a questão vai melhorar e ela piora. Pode ser que piorou. E enquanto a gente via o nosso amigo lá lutando pela vida, passando um mês, passando dias, e nós não vendo ali um resultado, uma melhora, nós começamos a ficar angustiados. Nós orávamos, nós vimos o povo orando, mas a resposta era uma resposta tardia, era uma resposta que era diferente do nosso tempo. Eu não sei qual o ponto que Deus queria tratar conosco diante dessa dificuldade, mas uma coisa é certa: quanto mais passava o tempo, mais a gente orava, quanto mais a gente vislumbrava a situação de dificuldade, as pessoas foram até o hospital, fizeram campanha de oração ali, ficaram lá, foram lá na capela, fizeram oração. Portanto, a gente não via melhora, mas as pessoas continuavam acreditando e confiando. Tem momento na nossa vida que a gente perde a confiança, a gente não acredita que Deus pode fazer. Principalmente Jairo, porque ele estava num contexto de esperança e as pessoas da sua casa, os mensageiros chegam e falam assim: olha, não incomode mais o mestre, que a situação é complicada, e que esse momento é um momento crítico na história, porque ela já morreu, já acabou. Vamos lá fazer um enterro, deixa o mestre aí, e assim a gente toca a nossa vida, a gente continua da onde a gente partiu, mas a notícia para você é que a sua filha morreu. Meus amados irmãos, a situação muitas vezes é uma situação difícil como essa. Mas enquanto nós estamos aí, amargando uma notícia ruim, Jesus chegou para aquele homem e diz: não temas, crê somente, e a sua filha será curada. Essa palavra, ela parece simples para aqueles que não viveram. Essa palavra, ela parece uma palavra que soa ao vento quando você está recebendo uma notícia ruim. Essa palavra pode ser uma palavra que ela não agrega nada, porque a situação é tão complicada que você não vê uma resposta. Mas quando nós vemos Jesus falando para aquele homem: crê somente, ele estava colocando fé onde não tinha, estava colocando esperança onde não tinha. Ele estava dando àquele homem algo para se apegar, porque o chão saiu dos seus pés quando ouviu a notícia. Meus amados irmãos, por quase 2 meses, o meu amigo ali no hospital. Por quase 2 meses, a situação difícil. Muitas vezes, o chão saindo dos pés. Muitas vezes a angústia batendo na alma. E aí eu pude ver Jesus falando ao nosso coração, dizendo: crê somente. Crê somente. Crê somente que ele será salvo. Crê somente que a história vai ser mudada. Crê somente que a situação é uma situação que pode reverter, que pode realmente
ser diferente. E assim eu vejo que ele creu, aprendendo com esse homem, primeiro, que ele buscou uma pessoa que podia resolver o problema. Segundo, né, que mesmo com as notícias ruins que vêm de encontro a nós, ele foi sustentado por Cristo. Terceiro, que enquanto a situação era crítica, Jesus começa a caminhar com Jairo até a sua casa. Esse caminhar, ele mostra alguns ensinamentos. Primeiro, ensinamento assim, quem que era Jesus? Era só aquele da grande multidão, das pessoas que buscavam a Jesus, mas Jesus se apresentou como amigo de todos os momentos. Se apresentou como aquele que estava preocupado com a enfermidade da sua filha. E ali, naquele momento, nós vemos Jesus fazendo na vida daquele homem uma ponte de amizade, um processo de proximidade. E esse homem, ele tem o prazer de receber Jesus em sua casa. Então nós aprendemos que o processo de mudança acontece quando a gente tem a liberdade de abrir a porta da nossa casa e dizer: Jesus, pode entrar aqui. A situação não está muito boa, não. Minha filha está muito enferma, né? Não é momento de festa, não é momento de alegria, mas tudo isso é algo que o senhor pode, eu acho que o senhor pode resolver. É o momento de você abrir a porta da sua casa, você dizer: Jesus, entra aqui, Jesus. Jesus, pode entrar. Senta à mesa conosco, ou vamos lá fazer uma visita à minha filha, ou olha para o meu coração, olha para a minha dificuldade. Essa é a situação que nós vivemos no momento. Nós aprendemos com esse homem que ele abriu a porta da sua casa. Ele abriu o coração para Jesus Cristo. Ele faz parte desse grande povo, que é o povo que crê em Cristo Jesus. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que as pessoas que estavam na casa, as pessoas que estavam ali, não acreditavam que Jesus podia fazer algo. Não acreditavam que a história podia mudar. Muitas pessoas até riram quando Jesus falou que ela não estava morta. Pode ser que muitos da sua casa não vão acreditar que Jesus pode mudar a história. Mas eu queria dizer para você, querido, que mesmo contra a esperança, creia na ação de Jesus Cristo. Creia na ação de Jesus. Creia que Jesus pode mudar a história. Creia que o fato pode ser um fato totalmente diferente. E quando nós começamos a crer, quando nós confiamos, quando nós descansamos, a história começa a mudar. Meu amigo começou a recuperar a saúde e quando nós começamos a perceber, na semana passada, ele consegue mandar um vídeo dizendo para mim que Deus atendeu as minhas orações. Quando essa fala foi dita por ele, a Amélia gravou e mandou para mim, em particular, eu me quebrantei diante desse Jesus Cristo, desse Jesus que foi em casa, desse Jesus que visitou meu amigo. Logo em seguida, ele saiu da UTI e ele está no quarto agora. A vida está mais perto. A vida restaurada está sendo apresentada a nós. Mas o nome que deve ser exaltado é o nome de Cristo. Ele recebe, ele merece toda a honra, toda a glória por tudo aquilo que nós passamos. Talvez você, querido e amado irmão, possa estar vivendo a mesma situação que a família do Joel viveu esses dias todos. Mas nós saímos
dessa situação melhores, fortalecidos, porque nós cremos em Jesus. Nós vimos um milagre. O Joel é um milagre. E ele tem dito isso em todo o tempo. E foi para nós que Jesus fez esse milagre, para que a gente possa continuar crendo, para que a glória de Deus faça grande diferença na nossa vida. Querido e amado irmão, talvez você não tenha uma convivência com esse Cristo, mas eu queria falar para você o seguinte: sem Ele você não consegue viver, porque a vida sem Cristo é uma vida sem esperança. Enquanto cremos em Cristo, sempre temos esperança. E a nossa esperança, ela não se limita aqui. Ela vai além das paredes. Ela vai além dessa situação que nós podemos ver que é caótica. Deus é conosco. O Senhor Jesus é conosco. E que Deus possa abençoar você grandemente. E eu quero orar por sua vida. Eu vou colocar um louvor nesse momento. Pense bem em tudo aquilo que foi dito. E depois eu quero orar pela sua vida. Quem sabe essa palavra falou ao seu coração. E que esse momento é um momento de compromisso com Cristo. Compromisso com o nosso Senhor. Vamos falar com esse Senhor. E se prepare para o momento da oração. Eu vou orar. Você vai ouvir um louvor. Eu volto orando pela sua vida. Vamos lá? Meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro aceitar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
Então vamos lá, vamos clamar a Deus. Faça o caminho que Jairo fez. Ele buscou na pessoa de Jesus Cristo. Ele ouviu a voz de Jesus dizendo: crê somente. Abriu a porta da sua casa. E no final ele viu a ação de Deus na restituição da sua filha. Eu não sei qual situação que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer o seguinte, que Deus pode colocar a mão, pode acalmar a tua alma, pode aquietar a tua alma em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor, nós estamos na tua presença agora. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que ela encontra guarida em nosso coração. Ela faz uma grande diferença, ela faz, Senhor Deus, mudar a história. E com tudo isso que nós vivemos e aprendemos, Senhor Deus, para estar mais perto de Ti. Queremos pedir perdão, porque muitas vezes nos falta acreditar mais, nos falta confiar mais. Mas com tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, que a nossa fé seja aumentada. Senhor Deus, seja com a vida do meu irmão, que pode estar passando momentos de lutas difíceis, que o Senhor possa aumentar a fé, que a sua presença se faça lá onde ele estiver, e que em nome de Jesus ele possa sair vitorioso. Que a tua graça imensa possa fazer história, Senhor Deus, e que ele possa sair em pé, Senhor Deus, com a sua família, louvando e exaltando o nome. Que o Espírito Santo Consolador esteja agora nessa casa, nessa vida, Senhor, dizendo, orientando como que a pessoa deve fazer. E que se há algum enfermo, Senhor Deus, algum vivendo crises profundas, que o Senhor possa colocar a tua mão. Recupere a saúde mental, física, Senhor Deus, desse amado irmão. Que ele seja sustentado, que ele veja a tua glória, que ele note, Senhor Deus, o teu agir e que exalte o teu nome. Traga alegria para essa casa, traga paz e que a tua bênção seja grandiosa sobre cada um, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e que os ensinamentos de Cristo seja para a eternidade e que você possa fazer parte da grande família de Cristo. Deus abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.